Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Pai Santo, em nome de Jesus. Declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai nascer a sua luz. Sobre sua família, Pai Santo, em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O nome dele é Jesus. Nome sobre todo nome. Não há outro igual. Não há outro melhor ou maior. Ele é capaz de transformar a maldição em bênção, a morte em vida. Então clame pelo nome dele. Não há problemas que não tenham solução quando você está firme e forte, quando você está firmado.
em Deus, com fé no Deus Todo-Poderoso. Não há depressão, não há mal, não há tristeza. Aleluia! Glória a Deus! Quando o nome de Jesus é clamado, quando nós chamamos por Ele, as trevas se dissipam, o mal se afasta. Então, quanto mais tivermos Jesus dentro de nós, quanto mais tivermos Jesus, o mal se afasta, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora. Esteja firmado em Deus, que Ele seja o seu fundamento. Ele é a rocha. Declare o nome de Jesus pelas ruas, por toda a cidade, pelo estado, pelo país. Mas comece dentro da sua casa, comece com a sua vizinhança. Diga para essas pessoas o quanto Jesus é bom, o quanto Ele transformou a sua vida e o quanto Ele pode ajudar essa pessoa no quanto precisa. Nesse culto hoje, que intitula-se culto de missões, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos levar o nome de Jesus a toda criatura. Declare pelas ruas, declare em todo canto que você for o quanto que Ele te transformou. Lembre de onde Ele te tirou. Olha o testemunho lindo que Ele fez na sua vida. Então é o nosso dever como cristão espalhar a palavra a toda criatura, praticar o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família derrame o santo, o nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Boa noite, a paz do Senhor da igreja. Hoje é o nosso domingo missionário no departamento de adolescentes. Separou aqui um país que vem sendo perseguido. Também vamos ter a participação de um teatro ao longo da história que a gente vai trazer. Amém? Igreja, o país que a gente traz hoje é Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção da igreja com um vídeo em que separamos.
Então a gente vê aqui em Moçambique e Cabo Delgado a felicidade dos nossos irmãos que são perseguidos. Há um pastor que ganhou uma Bíblia, onde ele não tinha acesso ainda, em pleno 2023, eles não tinham uma Bíblia em seus cultos. E a felicidade deles ao ganhar a Bíblia deixa a gente bem reflexivo, não é? Agora eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre como é a perseguição aos cristãos em Moçambique. Moçambique enfrenta uma forte perseguição aos cristãos, principalmente na região norte do país, em Cabo Delgado. Cabo Delgado é o principal centro da violência aos cristãos. Cristãos são perseguidos por grupos extremistas, incluindo grupos ligados ao Estado Islâmico. Igrejas são queimadas e destruídas, casas e comunidades são atacadas, famílias são obrigadas a fugir de suas casas. Aqui eu acho que é um bom lugar para eu poder me assentar e ler um pouco da minha Bíblia. Oh, Senhor, que palavra abençoada, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por eu ter essa palavra para me comunicar com o Senhor. O que você está fazendo aí? Não, Tá calma, fazendo o que aí? calma. Eu estou seguindo a palavra Tá de Deus fazendo vivo. o que aí? Não, calma, Quer essa é a morrer? Bíblia. Quer morrer? Levanta, joelho, Calma, joelho. calma. Quero sentir joelho. Calma, Joelho. calma, Desce essa é a aqui. verdadeira Desce aqui. palavra. Ih, vai falar o quê? Negue que Calma. Jesus não morra agora. Não, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então morra. Há lugares onde não existe palco, holofotes ou conforto, apenas terra, mato e joelhos dobrados. Enquanto muitos discutem a fé, essas crianças em Moçambique a vivem. Elas clamam pela sua nação, intercede por aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Mesmo com a posição de Moçambique tendo melhorado na lista mundial da perseguição em 2026, isso não significa que a situação tenha melhorado. Pelo contrário. O que está acontecendo? Porque estamos calados. Somos luz do mundo e sal da terra. Acordem! Acordem! Precisamos orar pelos nossos irmãos perseguidos. A missão começa dentro do nosso coração. E nós? O que podemos fazer? Talvez estejamos longe de Moçambique e Cabo Delgado, mas podemos estar perto deles em oração. Ore pelos cristãos que vivem em Cabo Delgado. Ore pelas famílias que perderam suas casas em Moçambique. Ore pelas crianças e adolescentes que vivem em meio à violência. Ore pelos pastores e líderes que continuam cuidando das igrejas. E ore para que Deus fortaleça aqueles que permanecem firmes em sua fé. Quando oramos pelos cristãos perseguidos, mostramos que eles não estão sozinhos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Não podemos nos calar. Aleluia. Glória a Deus.
Gostaria de estar convocando, de estar chamando o nosso pastor Marcos para estar perseguidos em Cabo Delgado, em Moçambique e por todos os outros países que ainda morrem por acreditarem em Jesus. Que nessa noite, nesse domingo missionário, todos nós possamos refletir o que temos feito com o nosso tempo. Enquanto há pessoas morrendo porque têm uma Bíblia em casa, enquanto há pessoas morrendo, sendo maltratadas, igrejas sendo queimadas, casas sendo destruídas e invadidas, enquanto há jovens e adolescentes, crianças que entram no mato para orar por seus familiares, por suas famílias, por todos aqueles que passam por algum tipo de perseguição, nós somos livres e podemos, ainda que não tenhamos recursos para atravessar uma fronteira, atravessar uma divisa, nós podemos orar por essas pessoas que estão sendo mortas. As nossas orações têm o poder de chegar até Moçambique e Cabo Delgado. Amém? Amém. Pastor Marcos. Vamos levantar a igreja. Aleluia. Aleluia. Uma representação de algo que tem acontecido, e quando nós intercedemos, nos colocamos no lugar de alguém. O que nossos irmãos de Moçambique pediriam para nós nessa noite? Pare e pense. Será que eles invocam o nome do Senhor e defendem o nome do Senhor por conta de um pedaço de terra que eles ganhariam? De repente por uma casa própria que eles desejam conquistar? De repente por algum benefício social? Algum trabalho, alguma coisa do tipo? Quando se diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, eles fazem festa quando são perseguidos, caluniados, maltratados, porque sabem que assim também muitos fizeram aos profetas que foram antes deles. Mas quando nós somos acariciados pelo mundo, quando nós temos muitos amigos que se simpatizam contigo que é crente, e você se mistura sem dificuldade nenhuma, cuidado, porque aquele que se constitui amigo do mundo, logo constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que nossos irmãos de Moçambique desejam agora? A nossa oração e intercessão por eles, sim, para se sentirem apoiados, porque sabem que a morte para o crente é inevitável quando ele defende a fé. Aleluia. Testemunhas, Jesus diz, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Essa palavra testemunhas não apenas remete-se a alguém que testemunhou algo ocular, mas a testemunha tem também um significado de mártir, ou seja, vai morrer por mim, morrer a cada dia, morrer para muitas amizades, morrer para muitas situações. E o povo de lá está sendo apertado e morrendo para todas essas coisas. Aqui no Brasil, temos uma falsa ideia de liberdade, onde nós estamos sendo presos por essa falsa ideia. E quando nossos irmãos estão morrendo, eles estão sendo muito mais livres do que nós. Quando estamos achando estar livres, estamos presos a nós mesmos e a um sistema que nos engana. Então, se você tiver o que oferecer, ofereça. Se você não tem, busque. Tenha Deus em seu caminho e perto de ti. Vamos orar para que os nossos irmãos, eles sim, se fortaleçam a cada dia. Busquem a cada dia, porque a festa que eles fazem com uma folha da Bíblia ou a própria Bíblia, muitas vezes nós aqui do Ocidente, com essa possível e falsa liberdade, nem sequer pegamos nela hoje.
Você pegou? Responda só para você. Você pegou? Pastor, eu amo a palavra de Deus. Quem ama, cuida. Quem ama está perto. Quem ama se relaciona. Quem ama não ama só de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos orar pelos nossos irmãos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, queremos levantar nossas mãos para impetrarmos, Senhor Deus, as bênçãos dos céus por nossos irmãos de Moçambique. Por esse povo, Senhor, que foi escolhido agora por uma peça teatral de nossa igreja, para serem mencionados como referências de testemunhas nessa terra, para que levante entre nós, homens, mulheres, jovens, crianças, famílias, destemidos e ousados também, para que possamos admitir para nós mesmos se estamos sendo semelhantes, porque enquanto eles estão morrendo pela fé, nós estamos matando a nossa fé para sermos amigos do mundo. E meu Deus, os nossos irmãos agora servem de referência, fortalece eles, guarda eles no processo, guarda eles na caminhada, porque nem eles mesmos sabem que na noite desse dia nós nos alegramos com a sua imagem e vemos um povo alegre em meio à luta, vemos um povo feliz em meio à tribulação, porque tem a certeza de que grande é a recompensa e o galardão nos céus. Meu Pai, que esse povo sirva de exemplo para as nossas vidas, porque nós estamos intercedendo não porque somos melhores, porque é por certo que somos inferiores a Ele. Somos inferiores a todo esse povo que está morrendo pela fé. Mas nós intercedendo, ao mesmo tempo pedimos a Tua misericórdia. Porque enquanto muitos estão morrendo nas trevas, nós estamos descansando na luz. Meu Pai, levanta homens e mulheres, como disse, e levanta todos quantos, Senhor, intercedem por todos os cristãos na terra, na face deste mundo, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir forte o Senhor Jesus. Deus abençoe o grupo de adolescentes da nossa igreja pela expressão teatral. Deus abençoe em nome de Jesus. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia, Jesus. É um culto de missões, onde nós trazemos um momento de consciência missionária. O missionário é chamado por Deus. E todo aquele que é alistado busca agradar aquele que o alistou. Aquele soldado alistado não se embaraça com coisas pequenas, mas busca cumprir a sua missão. Quando o crente coloca a missão na frente de sua vontade, ele está agradando aquele que o alistou. Mas é comum nós, como crentes, colocarmos nossa vontade, nossas prioridades, à frente da ordem do Senhor, que é o ide, pregai a toda criatura. Pastor, mas eu sou tão novo na fé. Você tem alguma coisa já para oferecer? Pastor, eu só tenho 1 ano. Esse ano te trouxe alguma experiência com Cristo? É isso que o Senhor espera de ti. Ele não espera muita eloquência de quem não tem muita, mas Ele espera aquele talento que colocou na tua mão. Não enterra, não enterra. Você precisa multiplicar esse seu talento. Que Deus possa te abençoar nessa noite dentro da consciência missionária. Nós não estamos aqui para passar uma chuva. Nós estamos como chamados pelo Senhor. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esteja no meio dos escolhidos de Deus e faça parte desse grande exército em nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes falar da espiritualidade não é tão simples assim, porque
A maioria de nós tem a formação de ver de crer no que vê. Pronto. Então, naquilo que eu me apego naquilo que eu toco, eu me apego naquilo que eu escuto, eu me apego naquilo que eu sinto. Esse é o ser humano natural. Falar da espiritualidade não é tão simples se não for pela ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque é natural que as pessoas queiram casar, estudar, comprar, vender, passear, porque elas estão num contexto debaixo do sol. E debaixo do sol tem tudo isso. Preocupações, dívidas, perturbações, por conta de coisas que são passageiras. Mas você sabe disso? Até sabe. Reconhece isso? Às vezes não. O que mais está fadigando você? Responda para você. São coisas passageiras. O que mais perturba a tua alma? Ou uma pessoa, ou coisas que acontecem na terra. É isso, é admitir que, ao mesmo tempo que eu estou buscando por Deus, eu tenho dificuldade de entender as coisas de Deus, porque eu sou um homem natural. Mas aquele que é espiritual, entende, compreende, discerne todas as coisas. Calma, o Senhor está contigo e teu barco não vai afundar. Não se desespera, apenas acredite. Pastor, mas o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Aonde nós estaremos? Todas as nações, todos os povos que não creem em Deus buscam todas essas coisas e se apavoram por elas. Mas o vosso Pai Celestial e o meu Pai Celestial sabe muito bem que você necessita de todas essas coisas. E aí Jesus disse, olha o passarinho. Passarinho, ele não tem lugar, celeiro para guardar as coisas, e o Pai Celestial alimenta tão bem. Olha os lírios dos campos, como se vestem bem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desse. E se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida do lírio do campo, que hoje existe e depois é queimado, quanto mais terá cuidado de vocês. É descansar, acreditar. Acalma tua alma e aquieta-te. Diante de nós existe um Deus, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Mas descansa, porque o que está perturbando você é coisa passageira. Você está se pegando muito nessas coisas. Tudo na vida é passageiro. Pastor, a minha tristeza é passageiro, tem um limite, tem prazo de validade. Pastor, mas e as alegrias? Também, porque não se comparam à glória que há de vir. Amém. Tudo é passageiro. Pastor, dias bons, vai passar. Pastor, dias maus, também. O choro pode durar uma noite toda. A alegria vem ao amanhecer. Acabou, irmãos. Tudo é passageiro, ninguém vive de vitória todo dia. Ninguém vive de derrota também para sempre. Mas uma coisa é certa. Aquele que crê no Senhor Jesus também vai viver por Ele. Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Calma, descansa. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, eu quero que os irmãos abram, eu tenho uma passagem, uma palavra de Deus para trazer aos irmãos. Quero por aqui agradecer a presença dos irmãos que estão do outro lado, no canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Somos da comunidade evangélica Sementes da Fé, aqui no bairro do Rádio Clube em Santos, na rua Professor Nelson Espíndola Lobato 86. Nossos dias de culto, quintas, domingos. Se você está procurando por um lugar para congregar, nós fazemos o convite para que você venha e nos visite. Que Deus abençoe também todos que estão aqui presentes. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7 a princípio. Nos diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos,
e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Fechou aqui por enquanto. Irmãos, estamos diante de um texto, pode fechar, que se encontra em Isaías capítulo 55. É um convite a todo o povo procurar pela salvação. Um convite a todo o povo para procurar por se converter a Deus. Então esse convite é para todos, é para você, é para mim, é para quem está do outro lado, é para homem, é para mulher, é para todos. É um convite para todo mundo, é um convite para procurar por essa salvação. Procurar pela conversão a Deus. O que é uma conversão? A grosso modo, no sentido, é uma mudança. Quando você está na pista, tem uma placa, conversão à direita, é para você mudar o caminho e ir para... Quando está escrito conversão à esquerda, é para você mudar o caminho e ir para... Conversão é mudança. Amém? Até aqui? Só que nós não estamos falando de uma mera mudança. A conversão, ela não é simplesmente referida a frequentar uma igreja, a simplesmente ser membro de uma igreja, a trabalhar numa obra da igreja. Não é esse tipo de conversão. Porque a Bíblia nos diz, Jesus ele fala que naquele dia muitos dirão, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas, e Jesus vai dizer abertamente, na verdade eu não conheço vocês. Então muitas vezes achamos que a conversão é só estar aqui. Estou indo na igreja, eu estou convertido. Olha, eu sou membro de lá, eu estou convertido. Olha, eu sou obreiro e cooperador da obra, eu sou convertido. Mas essa conversão para a qual nos chama Deus é uma conversão espiritual e verdadeira. Aleluia, Jesus. Não se trata de ter recebido simplesmente, irmãos, um rito sagrado como o batismo nas águas. Há pessoas que se batizam nas águas, e por mais genuíno que seja esse rito, não é suficiente para salvar ninguém. É isso, é acreditar nisso. Não é conhecer a Bíblia tão somente, porque há tantas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não provaram da sua conversão ainda. Sabe, irmãos, não é simplesmente aquela reforma exterior que se faz. Aquele que bebia não fuma mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que mentia não mente mais. Essas coisas, apesar de serem necessárias, há muita gente honesta aí fora que faz. Deixa de beber, deixa de fumar, deixa de mentir, mas ainda não se converteu a Deus. Pastor, que tipo então de conversão é essa? Que não é alcançável à minha mão, que não é alcançável à minha vontade. Eu estou falando de algo que é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus. É algo que nós não temos o poder de construir, porque não é uma reforma exterior, é uma transformação profunda, sobrenatural e radical, que muda completamente tudo o que você vive. Muda você por completo, te traz uma nova vida, te faz uma nova criatura, muda teu coração, muda teus pensamentos, muda teus gostos, tuas vontades, tuas preferências. Você já provou dessa conversão? Não responda para mim. Você pode estar na categoria e classe daqueles que são membros, frequentadores, de repente batizados, mas essa mudança genuína você já provou? Pense. Pense se você ainda é aquele homem, aquela mulher, mas frequenta. Pense se você é aquele homem, aquela mulher, mas se batizou. Pensa se você é aquele homem ainda, aquela mulher, mas está fazendo a obra.
Então, muitas vezes, nós estamos nos iludindo, achamos ser quem ainda não somos. E pensemos nessa verdade, irmãos. Se é algo, uma obra do Espírito Santo, logo o que eu posso fazer, pastor? Buscar por um Deus que pode fazer essa transformação na minha vida. Aceitar esse convite é a tua decisão. Estamos diante dessa decisão hoje. Nós estamos sendo convidados. A decisão é minha e é tua. Mas nós somos escravos de nós mesmos e da nossa liberdade. Foi falado de liberdade. O que é ser escravo da liberdade? Eu posso fazer o que quiser. Você pode sair agora dessa igreja, sim ou não? Pode. Você pode nunca mais vir aqui, sim ou não? Sim. Você pode nunca mais querer ouvir minha voz. Você pode querer sair do trabalho agora. Você pode querer mudar de roupa, comprar um carro. Você pode. Você é escravo de você mesmo e da sua liberdade. Você tem a decisão de escolher. E aí é onde mora o verdadeiro perigo. Porque muitas vezes nós escolhemos com aquele coração natural, pela vista dos nossos olhos ou pelas nossas vontades e sensações. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que essa nova vida é proposta. E a Bíblia vai falar lá, em Isaías 55, 6, algo que nós lemos, mas nós vamos refletir agora. Pensar um pouco melhor e de uma forma mais profunda. Buscai ao Senhor enquanto se pode. O que isso quer dizer? Convite de Deus para que eu tenha uma atitude, uma ação de buscar, mas dentro de um limite de tempo. Nem sempre eu poderei buscar. Como assim? Buscai ao Senhor enquanto. Buscar a ação. Enquanto tempo, existe um tempo limitado para se buscar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, não é para sempre que eu terei esse tempo. Não será sempre que eu terei a oportunidade. Como assim? Estamos no tempo da graça, irmãos, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quantos livramentos Deus te deu até a data desse dia, livramentos dos quais você nem imagina que Ele te deu. Ele te trouxe até aqui por qual razão? Te dar tempo para que você converta o seu coração de verdade a Ele. Porque enquanto estamos pensando no que há debaixo do céu, a eternidade já bate a porta à frente. E a misericórdia vai até quando, pastor? Até que meus olhos fechem. Até que meu coração pare de bater. Até que meu cérebro pare. Ou seja, até que eu morra, é a misericórdia. Então, enquanto há vida, há esperança. O ladrão da cruz, percebendo isso, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que o tempo estava esgotando. É que você tem a falsa impressão que você vai viver muito tempo e coisas que é para você fazer hoje, você deixa para depois. Esse é o mal da humanidade. Você sabe, pastor, eu tenho que me acertar, não se acerta. Eu tenho que me corrigir, não corrige. Eu tenho que mudar, pastor, isso é só sabe, fala, mas não vai fazer nada. Sabe por quê? Você está deixando para amanhã. Buscai enquanto. Qual é o tempo aceitável? Qual é o dia da salvação? A Bíblia vai dizer, porque diz, te ouvi em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quando que é? Hoje. Para o passado você volta? E amanhã não te pertence.
Qual é o dia de você tomar atitude? Não foi ontem, não? Muda as tuas ações ontem. Vamos ver se você consegue. Tem como voltar um dia? Tem como ou não? De repente você faz, me ensina. Tem ou não? Pastor, eu me arrependo tanto do que eu fiz, dá para voltar? Dá ou não dá? Você já tentou? Eu já. Eu tentei dormir e sonhar voltando. Eu já fiz isso. Doido, não é? Mas eu vi que não consigo. Não dá para voltar. Pastor, eu tenho um trauma que eu carrego na minha vida, eu sei. E isso ainda te machuca e Deus quer curar você. Mas não dá para voltar. O que foi, se foi. Pastor, mas e o dia de amanhã não te pertence? Converso com tantas pessoas que depois de 5 minutos estão mortas. Você sabe quando você vai partir? Sim ou não? Quem sabe a data e a hora diz para mim aí, que aí eu converso contigo. Quem sabe, você sabe já? Qual é o dia oportuno e aceitável? Qual é o dia da salvação? É ontem? Não. É amanhã? Não. É? Hoje. Quando é que você tem que buscar essa mudança? É? Hoje. Quando você tem que aceitar o convite? É? Hoje. Vai deixar para amanhã? Talvez você não possa e seja tarde demais. Pastor, mas e se eu não quiser decidir? Não tem como. Você pode e deve decidir, você decide. Mas você decide fazer alguma coisa ou decide não fazer nada. Mas no final você sempre decide. Pastor, se eu ficar quieto, parado, você está decidindo não fazer nada. E isso vai te levar para o fracasso. Isso vai te levar para longe de Deus. Deus está chamando você para chegar perto de alguém que pode transformar você. Você não consegue, você só consegue fazer pequenas reformas exteriores, só pintar fachada. É isso que eu consigo, mas mudar o interior de verdade é obra do Espírito Santo de Deus. Apenas aceite, apenas se dobre, se incline, busque por Ele, porque quanto mais perto de Deus, mais dele você também terá. Mais parecido com Ele você será. Mas dele você transbordará. A Bíblia diz, não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio, sabe do quê? Não de cachaça, seja cheio do Espírito. Seja cheio da graça do Senhor. A graça não é permissão para andar pecando. A graça é poder para vencer o pecado. É isso. Pastor, minha vida não está mudando, você está longe de Deus. Se aproxima dele para você ver o que você recebe. Vai orar para você ver o que acontece. Vai buscar para você ver o que acontece. Cria momentos de prioridade para você ver o que acontece. Logo você vai estar perto de Deus. Logo você vai ter o que Deus tem. Logo você vai fazer o que Ele faz. Logo você vai sentir o que Ele quer que você sinta. E pode acontecer o que for, irmãos. Nós vamos nos sentir tão cheios dele que aquilo que estiver em nosso derredor não vai mexer conosco. Vamos ser igual aos nossos irmãos de Moçambique. O negócio está apertando, está fervendo, estão queimando nossas casas e nós estamos pulando de alegria. Como pode? Fala isso. As pessoas que mais se aborrecem com coisas pequenas são as que têm menos Deus em sua vida. As pessoas que se conflitam com coisas menores são as que têm menos Deus em sua vida. E aí não adianta dizer que eu me converti. Não. Genuinamente não. Eu fiz pequenas reformas na minha vida. Você quer fazer pequenas reformas ou você quer a transformação do Espírito Santo profunda, sobrenatural e radical na tua história? Que alguém olhe e diz assim: meu Deus, você mudou completamente. Você não é mais aquela mulher que era. Você não é aquele homem que era. Pelo amor de Deus, é outra pessoa no teu corpo. Porque é algo do Espírito Santo que não compete à minha mão, mas compete à minha decisão de dizer: Senhor, eu quero te buscar enquanto há tempo. Eu quero invocar enquanto o Senhor está perto. Porque haverá momentos que talvez eu não possa fazer. Estava pensando um dia desses.
Falei para minha esposa, disse assim, Denise, você imagina como será o nosso futuro? Velhinhos, os dois? Ela falou, não. Falei, hoje a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Percebeu? Pode sair, brincar, dançar, pular. Posso fazer tudo. Mas pode haver um dia que eu vou depender de alguém. Pode haver um dia que eu vou desejar fazer o que hoje eu reclamo. Aí ela falou, como assim? Eu disse, isso me faz entender que eu não tenho que reclamar, só tenho que agradecer. É isso, irmãos. É mudar todo o sentido de tudo quando você se converte de verdade. Irmãos, o Senhor disse, eu sou a porta. Aquele que passa por mim será salvo. E entrará, e sairá, e encontrará pastagens. Ou seja, vai ter verdadeira liberdade. Nada vai faltar. Porque é o nosso Deus quem faz a promessa. Apenas diante disso, a Bíblia vai discorrer mais nos versículos seguintes. O 7, por exemplo, diz assim, deixe o ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos. Caminhos humanos e pensamentos humanos, sabe o que fazem? Ao invés de aproximar, afasta a gente de Deus. Se você não estiver juntinho com Deus, os pensamentos vão ser só teus. Aquele que não está perto de Deus, os caminhos não serão os caminhos que convergem, que aproximam, mas os caminhos que afastam. Mesmo estando na igreja, mesmo tendo todas as credenciais visuais e exteriores, irmão, não se iluda com isso não. Acho que naquele dia haverá muitos iludidos. Pastor, mas o Senhor disse que Jesus falou que é a porta. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. A graça abriu a porta. Até enquanto eu viver, ela estará aberta. Ah, pastor, então o quê? Quanto tempo te resta? Quer deixar para amanhã mesmo? Como aquelas virgens que depois que o noivo vê, hoje Deus diz assim, me busque. Haverá um dia que o Senhor vem buscar. E quando o Senhor vier buscar, a porta que hoje está aberta se fechará. A oportunidade já era. Depois que esses olhos fecharem, depois que o coração parar de bater, depois que o cérebro parar de funcionar, não haverá mais graça nem misericórdia. A Bíblia nos diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O tempo da graça é agora, é hoje, o tempo oportuno, aceitável. Mas depois da morte, o que tem não é misericórdia e graça, é justiça. Para quem entende que não é um conto de fábulas, nós estamos como um povo se preparando para quê? Para viver eternamente com o Pai. É isso. Se você ainda não se aprofundou nisso, busque. Porque a Bíblia diz, busque. Invoque, o Senhor próprio está dizendo. E a Bíblia vai dizer que esses pensamentos e caminhos humanos afastam. O versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, versículo 9, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós podemos escolher hoje ficar com os nossos, ou ficar com os do Senhor. Para ficar com os do Senhor, como é que eu alcanço, pastor? Buscando e tendo o Senhor na minha vida. De verdade. Aí os meus pensamentos não vão me guiar. Os meus sentimentos não vão me guiar. E eu estarei sendo guiado pelo próprio Espírito, à vontade e os pensamentos de Deus, no caminho do Senhor e não no meu caminho. Pastor, por que eu sofro tanto? É por isso.
Se você estivesse trilhando o caminho e a vontade de Deus da tua vida de verdade, você não estaria sofrendo tanto. Pergunte se alguém que está tendo a casa queimada está tendo sofrimento. Claro que está. Claro que está. Pergunte se alguém que está perdendo um ente querido por conta da fé está ficando triste. Claro que está. Mas ao mesmo tempo isso se mistura com a verdadeira alegria em saber que a sua vida está guardada, escondida com Cristo em Deus. E que maior do que uma casa, maior do que qualquer outro laço, é a paternidade do Senhor em nossas vidas. Eu não quero cansar ninguém, não. Não sei como foi o teu dia, não sei o enfado que você teve, não sei se você se preparou para estar aqui. Eu não sei por qual motivo e objetivo você veio, se foi reencontrar alguém que você gosta, ou ter um encontro real com uma palavra que te aproximasse do Senhor. Não sei se você olha para o relógio e deseja ir embora. Eu não sei o que você vai fazer depois do culto. Eu não sei. Mas a decisão é tua nessa noite. Continuar sofrendo ou entregar tua vida de verdade nas mãos do Senhor Jesus. A palavra veio, pastor? A Bíblia vai dizer que sim. Porque assim como descem a chuva, versículo 10, e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. O propósito de Deus foi estabelecido em nossas vidas no dia de hoje. Porque com alegria vocês vão sair e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a face de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro vai crescer a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, Jesus. Levante, eu quero continuar orando por você. O culto não acabou. Ignore que haja banheiros e bebedores em volta da nossa vida. Ignore qualquer coisa. Mas pense naquilo que a palavra hoje te trouxe como reflexão. Te chama um convite à salvação. Até hoje muitos pensam que a salvação é decorrente de fatores exteriores. Há muitos iludidos com essa ideia. Você quer que eu te repita o que eu já falei? Não é o fato de você estar na igreja quinta e domingo. Não é o fato de ser membro daqui, ter sido batizado ou trabalhar nessa obra. Não se iluda, não. Você realmente se converteu? Pastor, como é que dá para saber? Você aprendeu. Teus pensamentos e sentimentos estão guiando você e você não mudou nada do que você era. Se você transformou apenas parte de sua vida, quebrou os galhos, o Senhor é aquele que não quebra galhos, como fazem as religiões e as filosofias, mas Ele arranca pela raiz o poder do mal e do pecado sobre a tua vida. Somente busque e receba, aceitando o Senhor de verdade na tua vida. Pai, em nome de Jesus, diante de nós, o teu povo, pessoas que já são da igreja, ou pessoas que vieram de algum lugar, encontraram essa porta aberta como oportunidade para receberem uma palavra num culto como esse de missões, onde traz uma reflexão e uma consciência da responsabilidade, mas ao mesmo tempo pode esbarrar em pessoas que nem ao menos sabiam que tinham tal responsabilidade. Eu não quero fazer dessas pessoas o que elas não são, porque isso torna mais difícil o meu trabalho, mas que o Senhor faça-as compreender quem elas são, para que naturalmente as coisas venham a acontecer na sua vida. Porque, meu Deus, que o teu povo encontre a verdadeira salvação e a conversão, e que a tua graça
se espalhe sobre a sua vida e nessa reflexão de que até aqui o Senhor nos ajudou, mas que nós não devemos conhecer o Senhor de ouvir falar, de ter recebido na nossa casa para tomar um café. Mas como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É diariamente, é colocá-lo como primeiro e mais importante, é honrar ao Senhor e buscar por ti essa transformação, que, como disse na pregação, não é pela força do nosso braço. A força do nosso braço reforma fachadas. Nós melhoramos em muita coisa, mas transformação profunda, sobrenatural, genuína e radical, só o teu Espírito pode fazer. Então, meu Deus, queremos nos entregar como aquele que rende suas forças ao Senhor, aquele que pede perdão por até aqui não ter compreendido, até aqui ter se enganado a si mesmo, ter se iludido, mas que o Senhor possa fazer brotar em nós o efeito dessa semente germinada através da palavra, que possamos amar como o Senhor nos amou, perdoar como o Senhor perdoou, entender como o Senhor nos entendeu. Ó Senhor, obrigado por tudo aquilo que fazes em nosso meio, para a glória e louvor do nome de Jesus. Oh Jesus, continue na presença do Senhor. Em gratidão, alegria, na presença do Senhor Jesus. Aleluia.